Então, na hora que você relaxa, você está mais tranquilo, trabalhando com prazer, fazendo as coisas com boa vontade, você se solta, você relaxa seus músculos, suas articulações, seus tendões, sua pele. Então você abre canais por onde vêm essas inspirações. Bem-vindo ao Projeto 2008, um programa que ajuda você a transformar sua vida em uma estrada dos sonhos. Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, claro que você já sabe disso. E Joaquim Braga Neto, mentor e psicólogo da EDS. E hoje a gente vai falar sobre Big Idea, uma grande sacada, como é que elas acontecem. E existe uma forma, né? Porque um insight, assim, uma ideia, como é que ela surge, como é que ela cai na cabeça da gente? Então tem uma forma, né? E é bem interessante, porque às vezes você pode até achar que você é 100% autor da sua ideia. E não é. Muitas vezes essa ideia, ela vem do ar, né? Tem vários psicólogos que falam um pouco sobre isso de uma forma mais simples, outros de uma forma um pouco mais complicada. O que eu posso dizer para você, por exemplo, é que talvez essa ideia, segundo alguns psicólogos, estejam no inconsciente coletivo, então você capta isso. E como que isso acontece? É simples. Esse aparelhinho que está aí na tua mão, ele está captando sinais de dados. Sim, dados de internet. E através dessa antena, antigamente os aparelhos tinham uma antena, né? Hoje não tem mais, mas antigamente tinha. Aliás, tem antena, só que a antena fica embutida dentro dele. E essa antena que está embutida dentro do seu celular capta esses sinais de dados. Assim como um rádio pega, vamos dizer, um FM, ele capta sinais de FM que estão aí, onde você está, onde eu estou. Então tem ondas de rádio, ondas de televisão, e assim também tem pensamentos, ideias. Então nós estamos aqui agora mergulhados num oceano de ondas de rádio, de ondas de televisão, de ondas de telefonia, de ondas de dados de internet. Então, essas ondas, elas chegam até nós, né? Nós estamos mergulhados num oceano também de ideias, né? Num oceano de vibrações mentais. Então, você capta não só aquilo que está dentro de você, mas as ideias que estão no ar também. E como é que a gente faz isso? Se você está tenso, se você está travado, se você está com medo, você está menos receptivo para isso. Tem algumas coisas que acontecem, eu não sou muito chegado nisso não, mas existem. Por exemplo, você vai num cartomante, você vai num cara que joga búzios, você vai naquela cigana que lê a mão, ou você vai num médium, né, que tem um dom paranormal, e ele saca coisas que estão em você. E como é que esse cara pode saber de uma coisa que só você sabia? Tem os charlatães, eles existem também, mas tem os caras que sacam mesmo, né? E a gente fica impressionado, pô, só eu sabia disso, como é que o cara foi saber desse troço que só eu sabia? E aí o processo é mais ou menos assim.
você entra num estado, né, porque você confia, você já ouviu falar naquele médium, vou chamar de médium, e aí você entra num estado assim de relaxamento, e aí na hora que você entra nesse estado permeável, o cara também já tem a prática dele, ele também entra nesse estado de permeabilização. Então, ocorre uma coisa, um fenômeno, que há uma permeabilização do teu inconsciente e do inconsciente dele. E no momento que isso acontece, forma-se, ele capta esses sinais que estão aqui. Esse aqui é você e esse aqui é ele. Ele capta esses sinais que estão aqui. E aí passa do teu inconsciente para o inconsciente dele, e do inconsciente dele passa para o consciente dele. Esse processo acontece comigo como psicólogo. Eu agora não estou atendendo muito como psicólogo, não. Mas o que acontece? O cliente que se sente seguro, que tem confiança em mim, ele se abre. No momento que ele se abre, forma-se essa permeabilização. Esse processo ocorre muito pela relação médico-paciente e também pela segurança que ele tem. E aí, nesse estado de confiança, né, ocorre um fenômeno que é o fenômeno da empatia. Então a gente sente o que o paciente sente. E por sentir aquilo e a gente está conectado com o paciente, a gente capta coisas, isso não é bruxaria, não é nada, é pura ciência. Então é a impermeabilização dos inconscientes. Então a gente capta isso, essa coisa que estava no inconsciente do paciente passa para o nosso inconsciente, do nosso inconsciente a gente tem a prática de entender o processo, passa para o consciente, e aí a gente devolve para o consciente do paciente, o paciente entende o processo que ocorria com ele. Então a coisa fica clara. Então vem do inconsciente para o inconsciente, aí desce para o inconsciente do psicólogo. O psicólogo fala aquilo que ele percebeu aqui em cima, aqui ele bota no nível de consciência e fala para o consciente do paciente. O paciente fala, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Claro, a gente tem a técnica e a gente estuda e a gente está aí preparado para isso mesmo. Mais ou menos esse processo ocorre também com as pessoas que veem coisas, os médiums, os verdadeiros. A gente não está falando de oportunista. E tem uma outra coisa, aí eu vou entrar num território místico mesmo. Nesse oceano de vibrações mentais, o meu pensamento, eu vou conseguir terminar meu e-book, eu vou conseguir fazer. Então, existe uma energia em mim, uma crença em mim de que eu vou conseguir fazer esse e-book. Aliás, eu estou no último capítulo, que é o capítulo 15 e 16. Na verdade, eu estou no penúltimo capítulo, que é o 15. É que cada módulo tem 2 capítulos. Eu fui para o último módulo, que tem o capítulo 15 e o capítulo 16. Então, estou nesse último módulo, no penúltimo capítulo. Então, graças a Deus está acabando. Eu já tinha feito, estou fazendo a revisão, a Márcia está me ajudando a fazer a revisão também, e o Heitor está fazendo a parte gráfica do livro. Está ficando muito bacana, muito legal. Então, eu tenho essa ideia de que eu vou fazer isso. Essas ideias de fazer o e-book nem partiram de mim. Quando eu escrevi esse livro aqui, eu não sabia que eu estava escrevendo esse livro. Não sabia. E na hora que eu estava escrevendo esse e-book aqui, eu também não sabia. É porque eu dei um curso sobre a Estrada dos Sonhos. E embaixo de cada módulo do curso eu escrevi um workbook. E aí eu falei, cara, esse workbook está ficando legal. E aí eu transformei o workbook, que é um resumo de cada aula,
transformei num e-book, que é isso que eu estou terminando agora. Mas eu não tinha ideia de escrever, eu já tinha escrito esse livro aqui, eu não queria escrever outro livro. Então, a coisa foi se desenrolando e acabou que eu estou terminando de escrever o meu segundo livro, que vai ter esse título aqui, A Estrada dos Sonhos. Tá rosinha aqui, mas o livro vai ficar com a capa azul. É rosa por causa do Outubro Rosa. É mentira, mas eu falo isso. Ele é azul e a impressora que bota o negócio rosa, não sei por que ela cismou com rosa, deve ser por causa do outubro. Aí eu brinco com essa história de que é por causa do Outubro Rosa. Mas essas ideias de fazer o livro, eu não sabia que eu estava escrevendo um livro. Era todo dia na viagem que eu estava fazendo, nessa bicicletinha aqui, pela Alemanha e Dinamarca, chegava no final do dia, eu escrevia umas palavras e tirei muitas fotos lá. Depois eu vi que as fotos traziam o lugar de onde eu tinha tirado as fotos. E eu guardava também os tickets dos hostels, campings, pousadas, pensões, onde eu ficava. Aí depois eu fui compilando todo esse material e daí saiu esse livro. Mas na hora eu nunca imaginei, enquanto eu estava fazendo a viagem, que eu ia escrever algum livro. Eu não imaginava isso. Não sei de onde. Aí a ideia veio. Então o que eu quero dizer para você, eu acho, aliás eu não acho, eu tenho certeza, mas você pode não concordar comigo e está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu acho que existem anjos que nos ajudam. Eu acho não, eu tenho certeza, porque durante essa viagem que eu fiz de bicicleta, eu fui muito ajudado, muito mesmo. E assim, pode dizer, não, é coincidência. Não, é muito mais do que coincidência, porque foram muitas coincidências e coincidência tem um limite. Foi muito mais do que podia ser razoável ser coincidência. Eu tive muita ajuda. E as coisas foram acontecendo e desse livro Em Frente Sempre, aí eu comecei a fazer vídeo, eu não tinha nem página em Facebook, a coisa foi se desenvolvendo e da página veio a ideia de fazer a Estrada dos Sonhos, porque eu sou uma pessoa, sou um visionário, um idealizador, eu vivo pensando em coisas, essas coisas vêm na minha cabeça. E eu acho que tem um anjinho falando comigo, faz isso, cara, vai lá. E aí vem um insight. Mas como é que vem esse insight na cabeça da gente? Para aqueles que acreditam que existe uma luzinha, um anjo, e eu chamo nesse meu livro aqui, e chamo no outro ali que eu estou escrevendo, dos amigos invisíveis da estrada. É assim que eu chamo esses anjos. Eu chamo de amigos invisíveis da estrada. E aí, esses caras, como é que eles podem me ajudar? Né? Por exemplo, se o meu computador está com algum problema, eu tenho algum conhecimento sobre o computador? Nenhum. A parte física do computador, como é que funciona lá dentro, o que é HD, o que é processador, o que é placa-mãe. Eu falo os nomes, mas eu não sei nada sobre isso. Tem os caras que me ajudam. Então, um deles é o Jorge. Então, deu problema, eu levo pro cara lá. E ele vai e resolve o problema. O cara sabe. Então, se eu chegar assim, o computador não está querendo ligar, eu tenho algum conhecimento na minha cabeça sobre computador? Não. Então não adianta vir um anjinho querer me ajudar, porque eu não vou saber. Eu não tenho nenhum compartimento dentro da minha cabeça onde o anjinho pode falar, cara, aperta aquele botão ali, abre aquele parafuso. Não tenho. Então eu digo que quando a gente estuda e a gente desenvolve algum conhecimento e alguma habilidade, a gente vai formando caixinhas no cérebro da gente, um monte de caixinhas. Então eu tenho várias caixinhas
de psicologia, de desenvolvimento pessoal, de aprendizagem, de motivação, de percepção, porque eu estudei isso tudo. Agora eu estou estudando marketing digital, estou estudando como é que a própria palavra big idea, né? Como que forma. Então eu vou estudando, e quanto mais eu estudo, mais eu formo caixinhas na minha cabeça aonde estão armazenados esses conhecimentos. Então, cada aprendizado, cada coisa que eu estudo, esse conhecimento sobre esse assunto vai para dentro de uma caixinha. Então, eu tenho muitas caixinhas na minha cabeça. Eu estudo astronomia, eu estudo línguas, adoro idiomas, eu estudo física quântica, eu estudo um monte de coisa. Mas tudo isso dentro de um conhecimento superficial. Mas tem um conhecimento onde eu aprofundo, que é o conhecimento da psicologia. Então eu tenho muitas caixinhas de conhecimento superficial, que são áreas do meu interesse, navegação, vento, como é que são as estrelas, né? Eu gosto de estudar astrofísica, física quântica, física nuclear. Eu gosto de estudar isso. Arqueologia, eu gosto de estudar também. Gosto de estudar tudo isso de forma superficial. Geologia, olha só onde é que eu vou. Geopolítica, eu gosto de estudar também. História, religião, espiritualidade, tudo isso eu estudo. Mas um conhecimento onde eu realmente me aprofundo é a psicologia. Então, tem muitas caixinhas, porque eu fico estudando o tempo todo, segunda a segunda, de domingo a domingo. Eu estou sempre estudando, eu gosto, é um prazer para mim. A coisa que eu mais gosto é aprender coisas novas. E aí eu vou aprendendo, eu vou estudando. E conforme eu vou estudando, esses conhecimentos e habilidades, eu não sabia navegar, hoje eu sei navegar. Eu aprendi a cavalgar desde cedo, eu sei cavalgar, monto num cavalo, monto em cavalo brabo, cavalo inteiro, cavalo grande, garanhão, eu monto nesses cavalos. Hoje, menos, né, Joaquim? Menos, porque já tem muito tempo que eu não monto num cavalo, mas eu sei chegar num cavalo, amo cavalo, amo. Parei de cavalgar, mas eu sei cavalgar. Tranquilamente pegaria num cavalo e montaria nele tranquilamente. E, né, a gente tem que saber chegar no bicho, né? A gente dá uma escovadinha primeiro, né? Vai botar uma sela, a gente vai arrumando as coisas devagarzinho, né? E aí a gente chega lá. Sei andar de moto, sei dirigir carro, a gente vai... Voltou já, tá? A gente vai, cada habilidade dessas, né, são habilidades que vão entrando em caixinhas dentro da cabeça. Gosto de brincar com um violãozinho, não sei tocar, sou horrível no violão. Teclado eu gosto, estudei música também. Então cada conhecimento e cada habilidade dessa ficam guardados dentro das caixinhas do nosso cérebro. Então, eu acredito, né? E eu tenho, na verdade eu não acredito, eu sei que é assim, mas eu não vou poder convencer você e nem quero convencer ninguém de nada. Mas eu posso te dizer que existem, para cada conhecimento e habilidade que você tem, uma caixinha onde esse conhecimento e essa habilidade estão guardadas. E aí, eu faço uma comparação. Um chefe de cozinha, né? Vira e mexe tem aí os Masterchefs na Bandeirante, tem uns canais aí que tem esse troço. Então, um Masterchef, ele pode criar um alimento? Não. Ele pode fazer uma receita se ele não tiver os ingredientes, os temperos e os ingredientes daquela receita? Não. Então você entrega uma quantidade, uma despensa, né, com ingredientes para o Masterchef, e ele vai olhar para aqueles ingredientes e vai falar: eu vou fazer um macarrão, vou fazer um arroz, eu vou fazer... Aí ele vai
escolher dentro daqueles ingredientes que ele tem na despensa, ele vai decidir o que ele vai fazer. Mas ele não consegue fazer uma comida se ele não tiver esses elementos, esses ingredientes. Ele precisa dos ingredientes para fazer uma comida. E assim funciona com o nosso cérebro também. Um anjo da guarda que queira nos ajudar a ter uma ideia, uma sacada maior, é preciso que a gente tenha ingredientes, conhecimentos e habilidades dentro dessa despensa mental. Quando a gente tem isso, o Masterchef, né? um anjinho que eu chamo de amigo invisível, ele vai e ele pega aqueles conhecimentos que você tem e fala assim: por que você não faz um e-book? E eu nem estava pensando em fazer e-book, e ele vem. Na hora que eu estava fazendo aquela viagem pela Alemanha, ele fala: pô, escreve aí, cara. O que aconteceu hoje? Aí eu escrevia. No outro dia escrevi de novo, e assim eu fui escrevendo. Quando eu vi, estava esse livro pronto. Quando eu estava dando o meu curso, e vai começar outra turma daqui a pouco, eu escrevia eu chamo de workbook, né? É assim que se chama mesmo. E aí eu comecei a criar do workbook um outro livro, que é esse livro da Estrada dos Sonhos. E assim as coisas vão indo. E essas ideias não estavam na minha cabeça. Nem de escrever o livro Em Frente Sempre e nem de escrever o e-book Estrada dos Sonhos. Eu não tinha a menor vontade de escrever livro nenhum. Mas aí ele ia falando, um anjinho: ah, mas você ouviu ele falando contigo? Não, eu não ouço. Eu não tenho vidência, eu não tenho audiência, eu não tenho essas paranormalidades desenvolvidas, eu não tenho nada disso. Mas, de onde veio essa ideia? E o e-book está pronto, só falta revisar o último módulo, que tem 2 capítulos. Está prontinho, está quase pronto, praticamente está pronto, só falta revisão. Mas eu não estava pensando, mas eu tenho dentro dessa despensa mental aqui, eu tenho várias caixinhas, sobretudo de conhecimentos da psicologia e de como a gente faz para realizar sonhos, que um anjinho da guarda falou, que eu chamo de amigo invisível, né? Ele falou: cara, por que você não escreve isso? E você escrevendo esse e-book, além dele trazer mais clareza para você e você poder ajudar as pessoas que são os seus ouvintes, a sua audiência, além disso, quando você der a segunda turma, que eu ia começar em outubro, acabou que eu adiei por causa do e-book, quando você der a segunda turma, você tem um livro pronto e você vai dar o seu curso sobre esse livro. Aí veio uma ideia: por que você não dá uma aula para os alunos de medicina e enfermagem que tem aqui na faculdade, aqui do lado da minha casa? Eu falei: é mesmo, posso oferecer de dar um curso lá para os alunos de enfermagem, de medicina, da faculdade. Eu dei aula durante 2 anos aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Vassouras. Tem uma aqui do lado da minha casa, não preciso nem viajar, eu vou de bicicleta para lá. E aproveito vendo e-book lá para os alunos também. Aí as ideias vão vindo. Mas eu já fiz tudo isso. Então eu já dei cursos, vários cursos do CAPA, do Centro de Atendimento e Preparação Psicológica do Atleta. Dei vários cursos. Eu já dei cursos em várias faculdades, além da Faculdade de Vassouras, na Universidade Católica de Petrópolis, eu dei várias, nas faculdades do Rio, em várias, PUC, Santa Úrsula, algumas até fecharam, Gama Filho. Eu trabalho há 40 anos dentro da psicologia e trabalhava como psicólogo desportivo. Então eu tinha, e era um conhecimento novo, eu ensinava psicologia desportiva para psicólogos que tinham interesse em atuar nessa área. E é fascinante, né? Atuar como psicólogo desportivo. Eu trabalhei com a ginástica artística, vôlei,
trabalhei um pouco com tênis também, enfim, trabalhei em várias áreas, e natação, os melhores profissionais, alguns melhores profissionais do mundo, e eu estou falando melhor profissional do mundo mesmo, campeão olímpico, Júlio Noronha, campeão olímpico. Trabalhei com um professor da geração de prata do vôlei, Paulo Emanuel, da Hora Mata. A gente, gente grande, Georgette Vedor, treinadora de várias meninas da ginástica artística, campeãs olímpicas, campeãs mundiais, e eu trabalhei com essa turma toda, no masculino e no feminino. Então, aprendi muito com essa turma toda. Então, tudo isso tem caixinha aqui dentro. Então vem um anjo, um amigo invisível, e ele vai chegando, ele vai montando, assim, igual um Masterchef, pega na despensa. Eu vou pegar alho, cebola, eu vou pegar essa massa daqui, ou ele faz a massa, né? Aí eu vou pegar, vou fazer, tem ali na geladeira, tem aquela carne, eu não gosto de carne, quer dizer, eu não gosto, não, eu gosto dos bichinhos, por isso eu sou vegetariano. Então ele vai montando aquilo ali, ele monta, e o anjinho invisível, que é esse amigo invisível, ele vai dando as ideias. Eu falo, é mesmo, eu posso fazer isso. A gente acha que a ideia é nossa, mas não é. Tem um amigo invisível que está junto. Mas como é que você sabe que é um amigo invisível? Com o tempo você sabe qual a ideia realmente é tua, originalmente, e qual você está sendo intuído, né, para criar alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, você nunca vai criar, por exemplo, não adianta eu desmontar esse celular aqui, eu vou desmontar ele está quebrado, eu vou desmontar, está de cabeça para baixo, eu vou desmontar, que eu acho que eu vou consertar, porque vai vir um anjo, um amigo invisível, e vai falar, Joaquim, aperta aquele parafuso. Não vai dar certo, porque eu nem entendo nada de celular. Então, se for na mão de um cara que mexe com isso, o cara vai falar, o que será? Qual será que é o problema? Mas ele tem várias caixinhas de tecnologia dentro da cabeça dele. Aí o amigo invisível dele vai falar, mexe naquela placa ali, tá em curto. Aí o cara mexe, era isso. Um cirurgião, meu cunhado, irmão da Márcia, cirurgião, uma vez eu perguntei, o cara era cético, agora não é mais não, mas o cara era cético, nada de Deus, religião, nada disso, o cara não era nem um pouco ligado nessas coisas. E cirurgião, o cara mexe em tórax, abdômen, pescoço eu não sei, tórax e abdômen com certeza, quadril, pelvis, né? Ele mexe nisso tudo, abre a pessoa. Ele operou o pai e a mãe dele. O cara tem que ser macho, né, para operar o pai e a mãe. Eu não tinha coragem não, mas ele operou. Eu falei, Marcelo, cara, nunca aconteceu contigo de você estar lá no meio de um procedimento e vir uma ideia assim, e aí você faz aquilo e o negócio dá certo? Ele fala, várias vezes isso já aconteceu. E aí, o pessoal até pergunta, de onde você tirou essa ideia? Aí ele diz que ele inventa no meio lá, ele fala assim, né? Mas ele fala isso abertamente, eu digo que está no livro tal, mas eu nunca li isso em livro nenhum, a ideia veio na hora, enquanto ele estava operando a pessoa, e a pessoa fica boa. O cara é fera. E isso não é ele, não, é com qualquer pessoa. Às vezes eu vou atender, agora não tenho mais atendido, mas eu vou atender um paciente, aí o paciente começa a falar, de repente vem uma coisa na minha cabeça que eu nunca podia imaginar. Escrevendo esse e-book aqui que está na minha frente, eu estou com um e-book, esse texto vai ter na descrição do vídeo, vai ter um texto. Esse texto é um texto do meu e-book. Cara, eu vou desenvolvendo esse texto, me vem ideias que eu nunca tinha pensado em colocar no e-book. Mas por quê? Porque eu tenho elementos aqui dentro das minhas caixinhas de conhecimento e habilidade. Então, um anjo invisível, um amigo invisível da estrada, ele vai pegando aqueles elementos
E é igual um chefe de cozinha que cria uma receita nova. Mas o detalhe é o seguinte, isso é importante você saber. Na verdade, eu usei a palavra criar, mas na verdade não há uma criação. Malu tá jogando, acho que a Malu que está mandando coraçãozinho, e ela é cozinheira de mão cheia, garanto que ela tem essas experiências em cozinha, né? E pescoço também, a Márcia está falando, ele faz cirurgia pescoço, tórax, abdômen e pelve. Só para você ter uma ideia do Marcelo que eu estava falando aqui. Ele faz tireoide, essas coisas, ele opera também. Então, só para você ter uma ideia, né? A coisa não é inventada. Um amigo invisível, ele não vai inventar, ele não vai criar uma coisa para você. Ele vai formar. Então, é igual um chefe de cozinha. Ele não cria um ingrediente, ele não cria um tempero, ele forma, ele junta aqueles elementos que estão ali dentro, à disposição dele, e aí ele forma uma nova receita, mas a partir daquele material que ele tem. Então, se você não estudar nada, se você não desenvolver habilidade nenhuma, se você não quer aprender a correr, não quer aprender a nadar, não quer aprender a cantar, não quer aprender a dançar, se você não quer aprender droga nenhuma, vai ser muito difícil esse anjo invisível ajudar você. Esse amigo invisível, ele vai ter muita dificuldade de te ajudar. Ele só vai conseguir te ajudar com o material que você entregar para ele. Aí tudo bem. Ele vai inspirar, exatamente. Ele inspira. A gente fala assim, cara, eu vou fazer isso. Uma inspiração. Mas você está tendo essa inspiração, é ele que está falando. Por que você não junta aquele com aquele? Cara, eu vou fazer isso. Foi uma inspiração que você teve, que alguém soprou no teu ouvido, e você acha que veio de você. Algumas coisas vêm mesmo, mas eu consigo distinguir coisas assim que tipo esse e-book, eu nunca pensei em escrever e-book nenhum. Esse livro que eu escrevi aqui, eu nunca pensei em escrever livro nenhum. Quer dizer, eu já pensei em escrever, já escrevi muita coisa na minha vida, mas naquela viagem que eu estava fazendo pela Alemanha, eu não saí de casa pensando assim, vou escrever um livro. E eu não sabia que aquilo ia virar um produto de internet. Eu não sabia nada, nem sonhava com isso. Eu nunca imaginei de estar fazendo um vídeo pela internet. Eu nem tinha Facebook, Instagram, nada disso. Nem me interessava por essas coisas. Achava isso tudo uma chatice. De repente comecei a fazer vídeo e falei, se eu faço vídeo, eu acho que eu vou poder fazer live também. Eu ficava com medo, né? Será que eu vou pagar amigo? Hoje eu venho aqui, falo contigo aqui, faço live à vontade, já vendi mentoria, já vendi curso, agora eu vou vender e-book. Estou aprendendo a mexer com a internet. Eu não sabia, mas é um anjinho que fala, cara, se você dá aula presencial, você pode dar uma aula online. Aliás, muitos professores se reinventaram na pandemia. Então as ideias vêm, mas você tem um material que você oferece para receber, como diz a Márcia, ele vai inspirar a gente. Então a gente vai ter inspiração, mas vai ter inspiração a partir de algum conhecimento, de alguma habilidade que a gente tem. Aí a gente vai ter essa ideia. Eu nunca vou ter uma ideia, eu vou criar um aparelho celular. Eu não sei, eu não tenho a menor noção disso. Nem gosto de tecnologia. Mas um curso foi viável para mim. E eu já estou escrevendo meu segundo e-book. Aliás, o meu primeiro e-book. O primeiro foi um livro. Então eu queria terminar aqui dizendo, para você
Vou só ler outro ponto fundamental para captar esses insights. É que você deve estar envolvido em algum projeto. E outra coisa, sabe quando você quer dar comida para o seu filho? Aí, Malu, essa é para você. E ele trinca a boca, você quer dar comida e ele não quer, ou um remédio, você quer dar um xarope, sei lá, com alguma coisa qualquer lá pro neném, pra criança, pro garotinho, né? Aí não quer. Até a mãe que quer dar o peito, né? Diz que, isso eu não sei se é verdade, mas até acredito que seja. Como é que surgiu esse gesto? Você quer esse negócio? Não quero não, obrigado. Como é que surgiu esse gesto de isso aqui ser não? Parece que esse gesto é mundial, né? Dizem alguns estudiosos que é na hora que a mãe vai dar o peito para a criança faz assim, não quer. Ela não quer o peito, ela não está com fome, ela está doentinha. Então, desse gesto assim dela recusar o bico do peito da mãe, surge a ideia dela fazer assim que não quer. E às vezes você vai dar uma vacina, né? Aquela de pingar a gotinha, que não quero. Aí você vai, ela abre a boca e joga aquele negócio lá dentro. Às vezes é um remédio, às vezes é um comprimido, aí você fecha. Então, quando você... A mesma coisa que você trava, você é uma pessoa tensa, nervosa, medrosa, com medo, fica mais difícil você receber essas inspirações. Então, na hora que você relaxa, você está mais tranquilo, trabalhando com prazer, fazendo as coisas com boa vontade, você se solta, você relaxa seus músculos, suas articulações, seus tendões, sua pele, seus órgãos dentro do corpo, né, do abdômen, relaxa sua mente. Então você abre canais por onde vêm essas inspirações. Se você é uma pessoa estressada, você vai até receber inspiração, mas são inspirações ruins. Então, eu recomendo que antes de você fazer aquilo que você está sendo intuído ou intuída a fazer, vê teu estado. Porque se você estiver muito pilhada, nervosa, tensa, não vai receber inspiração legal. E para a gente terminar, eu queria dizer aqui para você o seguinte: a gente está terminando esse book, e se você tiver alguma dúvida, Joaquim, eu não recebo inspiração, eu não tenho essas coisas, como é que eu faço? Eu já falei aqui algumas coisas, no texto que eu coloco aqui na descrição, é um texto curto, né? Não dá para explicar tudo em 10 parágrafos, foi o texto que eu escrevi aqui para você, não dá para escrever tudo, mas se você tiver alguma dúvida, coloca aí no vídeo, para eu poder te responder. E assim, se esse trabalho que eu estou fazendo realmente te ajuda a entrar na sua estrada dos sonhos, para mim é muito importante receber essa informação de você, é muito importante. E para mim é legal, porque você vai ajudar também o canal, né? O meu perfil no Instagram, no Facebook, no TikTok. Então, o comentário teu sempre é bem-vindo, e eu vou fazer todo o meu esforço possível para não deixar nenhum comentário sem uma resposta, assim, uma pergunta que você queira fazer, eu vou tentar responder no comentário ou numa live específica sobre aquilo que você tem dúvida. Então, coloca tuas dúvidas, coloca tuas perguntas, isso vai me ajudar, inclusive, a ter ideias para falar contigo na próxima live, que não vai ser amanhã, vai ser na quarta-feira. A gente está salteando. Um forte abraço, um beijo grande, e na quarta-feira nós estamos de volta. Coloque aí no comentário a sua dúvida, a sua pergunta. Até lá!